Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos, playlist de Física aplicado ao ensino médio. Importante também para você que está se preparando para concursos e vestibulares. Não se esqueça no final do vídeo de dar like, de compartilhar e também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Pessoal, vamos então dentro da dinâmica resolver o exercício que aborda o teorema do impulso, assunto muito cobrado. Um objeto desloca-se com momento linear igual a 120 kg/metros por segundo. Choca-se com uma parede e gasta 0,04 segundos para parar. Use o teorema do impulso e determine a força necessária para parar o objeto. Então vamos observar o seguinte, não tem muito dado no enunciado. Diz que o objeto desloca-se com momento linear igual a 120 kg/metros por segundo e diz que ele gasta 0,04 segundo para parar. E ele pede para usar o teorema do impulso. Bem, então vamos lembrar do teorema do impulso, já demonstrado em vídeos anteriores. O que diz? Que a força resultante vezes ΔT, que é a variação do tempo, é igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Coloco um zero aqui para indicar inicial. Muito bem. Observa que eu quero a força. Estou usando o teorema do impulso, então essa força aqui. ΔT eu tenho 0,04. Mas depois eu tenho massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. Temos que fazer uma interpretação dessa informação aqui. Ó. Então eu quero que você veja o seguinte, conhecimento prévio, já sabemos disso. Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Temos aqui, nesses dois casos, grandezas vetoriais. Tem módulo, direção e sentido. Muito bem. A massa é dado em quilogramas. E a velocidade, o sistema internacional, é metros por segundo. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos dizer que nós temos uma massa de 5 quilos e a velocidade é 2 metros por segundo. Então, olha o que vai acontecer. Nós teremos uma quantidade de movimento 10 e eu tenho que colocar aquilo ali, ó, correspondendo aqui. Ó. Então, é quilogramas vezes metros por segundo. Eu tenho que colocar assim. Então, observe aí que nós temos aqui, ó, 120 kg/metros por segundo. Exatamente como está aqui. Ó. Da onde que veio isso aqui? Veio da multiplicação da massa pela velocidade. Da massa pela velocidade. Então, eu posso substituir. Aonde tem massa vezes velocidade naquela fórmula, eu posso colocar o 120, sem medo. Está correto. Nós só vamos pensar no seguinte, ó. Ele diz que o objeto choca-se com a parede e gasta 0,04 segundos para parar. Então, a velocidade final vai ser zero. Velocidade final vai ser igual a zero. Então, nessa fórmula, pessoal, nós vamos colocar um zero aqui. Ó. Vou colocar um zero aqui no lugar do V. Então, vai ficar multiplicando o M, então é evidente que multiplicar por zero vai dar zero. Então, vai desaparecer. Então, vamos reescrever a fórmula. Força resultante vezes ΔT é igual. Só sobrou aquilo ali. Menos massa vezes a velocidade inicial. Ok? Velocidade inicial. Agora vamos observar o seguinte, pessoal. Esse negativo aqui. Ó. Eu fiz aqui um desenho para a gente entender melhor o texto, uma vez que falta informações mais objetivas. Vamos lá então. Um objeto desloca-se com momento linear igual a 120 kg/metros por segundo. Choca-se com a parede e gasta 0,04 segundos para parar. E ele pede para a gente usar o teorema do impulso, que é esse aqui, ó, teorema do impulso. Então vamos observar aqui, nós temos esse corpo, uma força sendo aplicada sobre ele, está deslocando.
Aqui está numa direção horizontal, num sentido para a direita. Muito bem, mas se vai chocar, o que vai acontecer? Na hora do impacto, a parede vai fazer uma força que vai estar na mesma direção, porém no sentido contrário. Então eu tenho aqui um sentido indo para a direita e aqui eu vou ter um sentido para a esquerda. Então a gente diz na mesma direção, porque estão se deslocando de forma horizontal, essa força e essa, porém os sentidos contrários. Ok? Então o que vai acontecer? Vamos dizer que aqui vai ser negativo, porque aqui está o contrário dessa. Vamos usar essa referência como negativo. Então olha o que vai acontecer. Você vê que tem esse negativo aqui, ele não pode ficar. Mas a força, vamos colocar essa força aqui, ó, um negativo aqui também. E aí está resolvido o problema. Então agora vamos substituir. Vamos colocar menos força resultante vezes o ΔT. Aqui está, tudo em destaque. 0,04 igual menos a massa, 120. E como eu comentei agora há pouco, aqui eu tenho quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade, no exemplo que eu coloquei aqui, deu 10 kg metros por segundo. Então eu posso trocar, ó, 10 kg metros por segundo por MV. Por MV. É exatamente isso que nós vamos fazer. Por isso que eu coloquei no lugar do MV, e não importa se é final ou inicial, o 120. Simplesmente isso, 120 aqui. Muito bem, tem negativo dos dois lados, vamos multiplicar a linha por menos 1. Então vai ficar tudo positivo. Força resultante vezes 0,04 é igual a 120. Agora sim. Então vamos isolar a força resultante. Então isso aqui vai passar dividindo. 120 dividido por 0,04. Se eu for fazer essa conta na caneta, eu jogo a vírgula para cá, ó. Então se desloca para a direita duas casas. Está multiplicando por 100. Mas tem que fazer a mesma coisa aqui. Então ficaria 120 com 2 zeros. E aí eu dividiria por 4. Ora, aqui eu tenho 12.000 agora. 12.000 dividido por 4 é 3.000. Então a força, vamos colocar só direto assim, força vai ser igual a 3.000 newton, porque é força. E nós vamos encontrar essa opção aqui na letra C. Use o teorema do impulso e determine a força necessária para parar o objeto, 3.000 newton. Então essa interpretação é importante, porque na fórmula vai aparecer esse negativo e o aluno vai ficar meio atrapalhado. Mas fazendo a interpretação você vê que tem uma força num sentido contrário, para poder parar o corpo que está em movimento. Ok? É isso aí, pessoal. Uma boa interpretação ajudou a gente na resolução. Deixe like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição aqui no canal Matemática Já. Acionando o sininho você recebe todas as postagens. Pessoal, é importante você incentivar o nosso trabalho. Assim você mostra para a plataforma que o conteúdo que eu aqui deixo é relevante e útil para muitas pessoas. Eu desejo a você muito sucesso. Até mais. Tchau.